Olá, amados irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Algo aconteceu nesta madrugada e deixou muitos católicos emocionados. Frei Gilson foi atacado duramente nas redes sociais, mas a resposta que ele recebeu foi algo que ninguém esperava. E quem decidiu falar dessa vez? Vocês vão ver. Ele quebrou o silêncio e fez uma revelação incrível. O que será que ele disse? É impressionante como sempre que algo bom começa a crescer na igreja, surgem aqueles que tentam calar essa voz. E com o Frei Gilson não foi diferente. Nos últimos dias ele tem sido alvo de ataques ferozes nas redes sociais, mas o que realmente chama a atenção é de onde esses ataques vêm. Se observarmos bem, perceberemos que a maioria dessas críticas não surgem simplesmente de pessoas comuns, mas de perfis ligados a movimentos e partidos que vão contra os valores cristãos. São grupos que, de alguma forma, têm um interesse direto em enfraquecer manifestações públicas da fé católica. O que incomoda tanto essas pessoas? O que elas ganham atacando um frei que está apenas rezando com o povo? Mas aqui está o detalhe que eles não esperavam. Em vez de diminuir, o movimento só cresce. A cada madrugada, mais e mais fiéis acordam para rezar o Santo Rosário com Frei Gilson. O que era grande agora se tornou algo histórico. Parece até que essa perseguição está fazendo o efeito contrário, porque nunca vimos tantos católicos se unirem dessa forma. E nesta madrugada algo ainda mais forte aconteceu. Ele não ficou em silêncio e estava com o Frei. Muito pelo contrário, ele decidiu se pronunciar e suas palavras deixaram claro o que realmente está acontecendo. E o que ele disse você precisa ouvir. Muitas vezes, quando um sacerdote é atacado publicamente, o que se vê é um silêncio desconfortável por parte da hierarquia da igreja. Mas nesta madrugada algo diferente aconteceu. Frei Gilson não estava sozinho. Ao seu lado, conduzindo o Santo Rosário, estava Dom José Negre, seu bispo, e ele não ficou em silêncio. Dom José fez questão de reconhecer os ataques que Frei Gilson vem sofrendo e destacou algo que muitos já perceberam. Vejam o vídeo. Quero realmente agradecer, porque esses são frutos bons que estão ajudando a igreja a crescer. Essa é a coisa mais importante. Vocês não se importem com tudo o resto que pode chegar, os ataques vários, nem se preocupe. O importante é que vocês estão em comunhão com a igreja. Essa é a coisa mais importante. E a igreja apoia, a igreja confirma, porque não é brincadeira o fato de ter tantas pessoas que estão aderindo a esta espiritualidade. Talvez no começo também, como tantos outros santos, né? São Francisco, Santo Inácio e tantos outros fundadores, nem imaginavam nisso e talvez eram criticados pela própria igreja. Olha, como São Francisco sofreu no começo, como São Pio de Pietrelcina, nem se fala, né? Mas eles ficaram fiéis, obedientes à igreja. E hoje queremos agradecer porque nós temos um Papa como o Papa Francisco, que realmente nos ajuda a sermos igreja, nos ajuda a endereçarmos os nossos objetivos em direção justamente ao crescimento da igreja. Por isso, muito obrigado. Estou aqui para te agradecer, viu? E agradecer toda a tua obra, a obra que está fazendo, o bem que está fazendo para a nossa igreja. A forma como o Frei respondeu a tudo isso. Com o silêncio. E esse silêncio, ao contrário do que muitos esperavam, não foi um sinal de fraqueza, mas de força espiritual. Afinal, quem realmente confia em Deus não precisa revidar cada ataque que recebe. Mas o momento mais surpreendente da madrugada foi quando Dom José Negre revelou algo que Frei Gilson não poderia mais falar. Com um tom descontraído, ele disse: A alegria foi minha, e você não pode falar, mas eu falo. Somos mais 1.370.000 pessoas. Eu acredito que se esta árvore não fosse boa, não teria dado tantos frutos, né? Frei Gilson, você não pode falar sobre os números.
mas eu posso. Então veio a grande revelação. Naquela madrugada, mais de 1.300.000 pessoas estavam unidas em oração. Isso é algo simplesmente histórico. O Santo Rosário rezado ao vivo, reunindo um número gigantesco de fiéis, provando que a fé católica no Brasil está mais viva do que nunca. E aqui está um detalhe importante. Enquanto a CNBB permanece em silêncio sobre os ataques que Frei Gilson vem sofrendo, bispos de todo o Brasil que não estão ligados à CNBB têm manifestado publicamente seu apoio a ele. Isso diz muito sobre o momento que estamos vivendo dentro da igreja. A fé autêntica não pode ser calada. E quem tem coragem de permanecer firme acaba sendo um farol para aqueles que estão buscando a verdade. Dom José Negri não só apoiou Frei Gilson, mas deixou claro que ele não está sozinho. E essa foi, sem dúvida, uma das madrugadas mais emocionantes que já acompanhamos. Algo curioso tem acontecido diante dos ataques a Frei Gilson. Enquanto a CNBB permanece em silêncio, bispos de todo o Brasil que não estão ligados à conferência começaram a se manifestar de maneira espontânea e carinhosa, demonstrando apoio ao Frei. Todos nós conhecemos, por exemplo, o Frei Gilson, que está fazendo uma linda missão, levantando mais de 1 milhão de pessoas de madrugada para rezar. Está agora, esses dias, sofrendo fortes ataques. Fortes ataques. Vi agora, recentemente, alguém que publicava no seu Twitter dizendo assim: esse povo que acorda de madrugada não tem coragem de fazer o bem a ninguém, seguindo esse padreco careca. É assim, caríssimos, que o mundo nos trata quando a gente quer ser santo. O mundo não quer que você seja santo. O mundo não quer que você reze. Não quer. Quando o Frei Gilson rezava, que tinha ali 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, ninguém dizia nada. Levantou 1 milhão de pessoas. O mundo está atacando agora. E só começou agora. Só começou agora. É pra gente ter medo? Não. Não, porque o mundo fez assim com Pedro, matou São Pedro. Fez assim com Paulo, matou o apóstolo Paulo. Fez assim com os apóstolos, com os mártires, com diversos santos. Porém, é quando a igreja é perseguida que ela mais gera santidade. Eu vos digo, caríssimos, se o mundo nos aplaudir, é porque a gente traiu Jesus. Se o mundo nos aplaudir, é porque a gente negou a cruz de Cristo. Lembre-se do que diz o apóstolo Paulo em uma de suas cartas: se fosse para agradar o mundo, eu não seria servo de Cristo. Eu vos pergunto, a quem você quer servir? A quem queres agradar? Se é a Deus, seja fiel. Você vai apanhar se for seguir a Deus. E não estou falando de apanhar no corpo, mas apanhar das pancadas que o mundo dá. Isso acontece com o Frei Gilson em grandes proporções, mas acontece com a gente também em pequenas. Quem nunca recebeu uma crítica porque está indo à missa? Quem nunca foi criticado porque reza o terço? Ah, tu vai para a igreja, tu vive nos pés do padre. É o mundo se incomodando porque a gente quer deixar o mundo para viver para Deus. Não ceda, seja convicto de que é no Senhor que está a nossa alegria e a nossa salvação. Se o mundo lhe critica porque você reza, é porque você está no caminho certo. Isso é algo muito significativo e diz muito sobre o momento que estamos vivendo dentro da igreja. O que está acontecendo aqui é mais do que um simples apoio a um sacerdote perseguido. É um posicionamento claro de quem realmente se preocupa com a fé católica e entende que Frei Gilson não está fazendo nada além de levar o povo à oração. É impossível ignorar o simbolismo dessa união. A cada novo ataque, mais bispos se posicionam, mais fiéis se unem e mais forte se torna esse movimento de oração. Isso mostra que a igreja ainda tem pastores corajosos, que não estão dispostos a abaixar a cabeça diante das perseguições ideológicas que tentam silenciar aqueles que evangelizam. E aqui está um detalhe interessante. Já vimos outros sacerdotes serem perseguidos no Brasil, mas raro foi o momento em que bispos de diferentes dioceses vieram a público demonstrar apoio como este, como estão fazendo agora com Frei Gilson. Isso prova que há algo maior acontecendo. Pode até parecer que ele está sendo atacado para ser enfraquecido, mas o que está acontecendo é exatamente o oposto. Frei Gilson está sendo refinado na fornalha da perseguição, e a igreja já está se fortalecendo ao redor dele. E essa é a grande verdade que muitos não esperavam. Em vez de ser silenciado, Frei Gilson se tornou um símbolo de resistência para os católicos do Brasil. E quem achou que o povo ficaria calado diante dessas injustiças,
claramente subestimou a força da fé. O que aconteceu nesta madrugada foi mais do que uma simples oração em comunidade. Foi um ato de resistência. Enquanto os muitos tentam calar Frei Gilson, a cada novo ataque ele se fortalece ainda mais. E junto com ele o povo católico desperta. Vimos algo que raramente acontece. Um bispo se posicionando publicamente, não apenas para apoiar um sacerdote, mas para reafirmar que a fé do povo não será destruída. Dom José Negri deixou claro que Frei Gilson não está sozinho, e mais do que isso, que existem pastores na igreja que ainda cuidam de suas ovelhas com coragem e verdade. Mas a pergunta que fica é: por que tanto incômodo com um frei que simplesmente reza? A resposta é evidente. O Santo Rosário é uma arma espiritual poderosa, e quando mais de 1 milhão de pessoas se unem para rezá-lo, isso incomoda aqueles que querem ver a fé católica enfraquecida. O mais bonito de tudo isso é que Frei Gilson não precisou revidar. Ele não precisou de discursos inflamados. Sua resposta foi o silêncio e a oração. E Deus, por sua vez, cuidou de levantar pessoas para defendê-lo, desde leigos até bispos de todo o Brasil. Diante de tudo isso, fica um chamado para nós. Continuemos rezando, não apenas por Frei Gilson, mas por toda a igreja, pelos sacerdotes fiéis e até mesmo por ataques que nos perseguem. A perseguição sempre existiu e sempre existirá, mas a história da igreja nos ensina algo. Aqueles que tentam calar a fé acabam testemunhando seu crescimento. Frei Gilson não está sozinho e nós também não estamos. Nossa força está na oração, e enquanto houver fiéis dispostos a dobrar os joelhos, o mal jamais vencerá. Meus irmãos, o que presenciamos nesta madrugada foi mais uma prova de que a fé católica no Brasil está mais viva do que nunca. Mesmo diante de ataques, mesmo com tentativas de silenciamento, o povo de Deus continua firme, unido na oração e sustentado pela graça divina. Frei Gilson tem sido um instrumento poderoso, e sua resposta aos ataques com silêncio e oração nos ensina algo muito importante. Não precisamos revidar no mesmo tom daqueles que nos perseguem, porque Deus luta por nós. Agora o nosso papel é continuar essa batalha de forma mais eficaz possível, rezando e rezando por todos, inclusive por aqueles que se levantam contra a fé. Afinal, se 1.300.000 pessoas se uniram para rezar o Santo Rosário em uma só madrugada, imagine o que pode acontecer se esse número continuar crescendo. Por isso, não paremos por aqui. Vamos continuar fortalecendo essa corrente de oração, divulgando a verdade e mostrando ao mundo que quem se mantém fiel a Deus nunca estará sozinho. Eu quero saber de você. O que achou dessa madrugada? Como você enxerga essa movimentação de apoio ao Frei Gilson? Escreva aqui nos comentários porque sua opinião é muito importante. Que Deus te abençoe e que Nossa Senhora nos conduza sempre na verdade. Nos vemos no próximo vídeo.